Prazer enorme em reencontrá-los neste primeiro sábado de 2024. Hoje é dia do quadro Reflexões de A a Z, para falarmos de palavras iniciadas pela letra E. Assim sendo, nós temos etéreo, Eva e emancipação. Etéreo é uma das muitas denominações que nós damos ao corpo intermediário, que faz a ligação entre o corpo físico e a alma ou o espírito, ou seja, o perispírito. Depois a gente vai ver que há alguns detalhezinhos, algumas nuances para a gente abordar também. O próprio mundo espiritual, muitas vezes, nós denominamos como sendo um mundo etéreo, mas menos denso, mais purificado. A emblemática figura de Eva, que teria sido a primeira mulher a habitar a face da terra, e seu companheiro Adão, e toda aquela história do paraíso, da serpente e da maçã. E depois, emancipação, que significa independência, libertação. Em termos de espiritismo, o termo significa aquela libertação parcial do espírito ou da alma encarnada, em certas circunstâncias, como por exemplo durante o sono fisiológico ou durante os transes mediúnicos. Temos ainda a presença literária com o livro Estante da Vida e o caráter progressivo da doutrina espírita no Fonte Allan Kardec. Agora para você, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, Diálogo Espírita. Caríssimos amigos, nosso Reflexões de A a Z de hoje, informei há pouco, palavras iniciadas pela letra E, repassando o alfabeto aí mais uma vez. E o primeiro item que nós vamos tratar aqui é sobre etéreo, uma palavra que a gente usa bastante, aparece bastante na nossa literatura, durante as palestras e etc. Então vamos ver aqui, o conceito de etéreo vem de Aristóteles. Eu vi num outro lugar que talvez tenha sido um outro filósofo, lá Protágoras, qualquer coisa parecida. Mas mais provavelmente vem de Aristóteles mesmo, que seria o quinto elemento no entendimento dele, origem dos outros quatro, que é isso que se sabe, terra, água, fogo e ar. Né? E gerador dos corpos celestes imutáveis e perfeitos. Isso vem de Aristóteles. Pela ciência antiga, é a matéria que preenche o universo fora da Terra. Pela ciência atual, o que é o etéreo? O éter, no caso, né? O etéreo vem de éter. É um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono. Essa é a fórmula química do éter. Muito bem, e o mundo etérico? Conjunto de potencialidades, nós não estamos falando de espiritismo ainda, viu? Mundo etérico, conjunto de potencialidades geradas pela consciência humana, sem deixar de possuir propriedades vinculadas ao mundo material, mas defluindo dele e de forma transformadora. Agora sim, do ponto de vista mais espiritual, não necessariamente espírita, é a purificação, espiritualização. E corpo etéreo é o intermediário entre o corpo físico e o corpo e o perispírito, que também é o intermediário. Na verdade, eu sei que a Rose vai corrigir isso aí um pouquinho, porque o corpo, o duplo etérico, na verdade, forma um conjunto com o perispírito. E esse é chamado muitas vezes de corpo vital. Esse desaparece após a desencarnação, alguns dias, algumas horas, enquanto que o perispírito acompanha o espírito na sua trajetória, na sua situação de desencarnado. Rose, acrescentará o quê? Não corrigirei. Vamos lá para a Gênese. O que a Gênese fala, né, especificamente? O que é o fluido etéreo? Há um fluido etéreo, diz a Gênese, que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido, chamado éter, ou matéria cósmica primitiva, é geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes todas as forças que presidiram a formação da matéria, todas as leis necessárias e imutáveis que regem o mundo. Essas múltiplas forças
indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa, etc. O que a doutrina espírita ensina, né, sobre esse fluido etéreo ou fluido cósmico primitivo? Que ele é gerador de toda a matéria que existe, que nele os corpos se movem, dele os corpos se fazem. Que mais que é importante? Que ele é, inclusive, formador do plano, do assim chamado plano espiritual. Esse fluido universal que forma toda a matéria, o que está tão de acordo com as descobertas científicas atuais, né? Ele não se circunscreve à nossa dimensão material, mas ele se expande em outras dimensões vibratórias, tão mais eterizadas, fluídicas ou elevadas, conforme a elevação moral e intelectual dos seres que o habitam. No plano espiritual, portanto, nós temos a matéria, como a entendemos, fluido etéreo, fluido cósmico, formando todo o substrato. Para os espíritos que habitam em determinada dimensão vibratória, esse fluido corporificado, assim como para nós a matéria densa oferece obstáculo para eles também. É tão denso quanto essa cadeira é para mim. Não há planos místicos de vida, não há milagre de transformação após o desencarne. Há uma continuidade da vida na mesma matéria que nos cerca, organizada em outras dimensões vibratórias, que seria esse fluido etéreo. Nosso próprio perispírito, né, formado desse tipo de energia, também se expande em dimensões vibratórias variadas, diferentes da material, mas intermediária entre o plano físico, mais materializado, mais denso, e o plano assim chamado espiritual, formado da mesma matéria, mas num grau de densidade mais purificada, mais elevada, com movimentos vibracionais diferenciados. Tudo isso combina com a ciência atual, que nos fala do quê? Do campo de Higgs, onde a matéria, né, onde as partículas adquiriam densidade, adquiriam materialidade. Nos falam da espuma cósmica, que permeia todo o universo e do qual tudo surge. Nos falam da energia escura que mantém as galáxias circunscritas em sua formação, impedindo a sua expansão acelerada. Nos falam da constante universal de Einstein, que, embora não explique um universo estático, explica a própria expansão do universo. Então, o conhecimento da Gênese antecipou em 150 anos aquilo que a ciência está começando a explicar agora. Muito bem. Antes de nós passarmos para a mãe Eva, que a Andréia vai falar, tem que ser bem rapidinho. Você tem alguma coisa que você queria acrescentar sobre etéreo? Nossa, a Rose foi perfeita. Meu Deus! Paramos por aí? Paramos então vamos por falar da dona Eva, por favor. E é de uma complexidade também, né? É um tema fascinante, né? Eu sou apaixonada pelo estudo da Gênese. Eu acho que a gente poderia só complementar que o pensamento é uma força que faz essa transformação desse etéreo, né? Dessa Ele questão plasma fluídica. informação e transforma. Então, o pensamento é de grande importância. Se a gente conseguir elevar sempre o nosso pensamento, a gente estará trabalhando nessa força etérea de uma maneira proveitosa, né? Bem, vamos lá, sobre Eva, né? Eva é uma figura super importante, porque ela é uma figura bíblica, né? Então ela tem importância histórica para as religiões judaico-cristãs. Então, ela foi considerada a mãe, né? Ela é considerada como ligada à espiritualidade, ligada à formação, ela é ligada a toda a criação, né? E os textos, as pesquisas que a gente faz, longe da gente querer entrar muito nessa área bíblica, né? A ideia é trazer um pouco para a visão espírita dessa figura Eva. Mas antes disso, eu queria só ler alguns pontos interessantes, né? Que ela foi, segundo as religiões que consideram muito o texto sagrado bíblico, ela teria sido instigada ao pecado pela serpente. E a serpente aqui, uma simbologia, né? Do que seria o mal caminho, ela sendo tentada a comer da fruta da árvore do conhecimento, né, e da vida. E aí ela pega e fala para o Adão também comer desse fruto, e assim os dois são expulsos desse Éden, que é esse paraíso, né? E aqui diz que esse significado da Eva seria
segundo o hebraico, a mãe de toda a humanidade. E é dada a ela indicar sua responsabilidade no papel da criação dos seres humanos. E a palavra também teria conotação de poder. Traz aqui também que o nome dela é mencionado 2 vezes no Velho Testamento. Na Gênesis, em 2 momentos, e a palavra mulher seria a mais utilizada para dizer com relação a Eva. E após o nascimento do seu filho, Sete, existem apenas meras referências sobre ela na Bíblia. Já no Novo Testamento, ela seria citada por Paulo em Coríntios. Bem, sabemos já que a Eva foi tentada, ela comeu desse fruto proibido, Adão também teria comido, porque a Eva teria convencido Adão a comer. Mas olha, a história será explicada no livro Gênesis. Então eu gostaria só de ler rapidinho, aqui no capítulo 13 da Gênesis, o que Kardec traz sobre essa questão da Eva. E ele diz assim, a mulher formada com uma costela de Adão é uma alegoria pueril em aparência, tomada pela letra, mas profunda pelo sentido. Ela tem por objetivo mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, sua igual, por conseguinte, diante de Deus, e não uma criatura à parte, para ser escravizada e tratada como pária. Saída da sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais impressionante, que se fora formada separadamente com o mesmo limo, é dizer ao homem que ela é sua igual, e não sua escrava, a quem deve amar como uma parte de si mesmo. Então, a gente vai, se puder, ler esse capítulo, é maravilhoso, capítulo 13 da Gênesis, e a gente vai entendendo melhor a simbologia dessa figura tão emblemática, não é? De Eva. Tem uma simbologia importante também na Gênesis, relatada, que nos diz que Eva é um símbolo daquelas mulheres, aqueles espíritos femininos que vieram de um planeta superior, quando ele mudou sua fase evolutiva, e os espíritos inferiores moralmente lá vieram reencarnar na Terra. Então, Adão e Eva seriam alguns símbolos para esses espíritos que vieram e trouxeram progresso para a espécie humana e que formaram as grandes raças, assim chamadas adâmicas, da antiguidade, como os egípcios, os hebreus, os hindus, etc., trazendo para a Terra o progresso intelectual. O símbolo do paraíso perdido é esse mundo superior do qual eles foram afastados, e a árvore do bem e do mal seria a tentação a que eles cederam naquele mundo, a violência, como os terroristas da atualidade, atrapalhando a era de paz a que aquele mundo já fazia jus e que os levou a renascer no planeta inferior. Interessante. Bem interessante a Gênesis nesse ponto. É verdade. Para ficar então bem claro, gente? São símbolos. Adão e Eva, esse primeiro suposto casal que habitou a Terra, é uma alegoria. E a gente, só para fechar isso aí, basta a gente raciocinar um pouquinho, ler melhor os textos lá da Bíblia, a gente vai lembrar que o que aconteceu. Os 2 primeiros filhos, um assassinou o outro, o Caim, por inveja, lá, sei lá, qualquer coisa, assassinou o Abel. Mas teve o terceiro filho, que é o Sete, que a André mencionou, e que a Bíblia fala que ele saiu pelo mundo e casou e teve filhos, etc. Mas a pergunta é o seguinte: que mulher é essa? Se era o primeiro casal, não tinha irmãs, eram 3 filhos homens, como é que ele casou e procriou? Então, só para... São símbolos, para ficar bem claro. Bom, Rose, sobre emancipação. Não será emancipação feminina. Emancipação feminina, aliás, foi bom você mencionar isso aí, porque esse apanhado que a Andréia fez de Allan Kardec e da Gênesis é típico para satisfazer os egos femininos. Não será emancipação feminina. Estão sorrindo, porque os espíritos falaram, explicaram. Não estamos sorrindo, não, é mera constatação, o fato não traz alegria. E a emancipação, então? Emancipação, o que seria, do ponto de vista mais específico do estudo espírita? A capacidade do espírito, de se afastar temporariamente do corpo físico
e aurir experiências, contato, convívio no próprio plano espiritual, pelo sono, pelos sonhos, pela emancipação lúcida, né? Pelos desdobramentos em que a pessoa enxerga fatos que estão acontecendo à distância e os relata. Antigamente havia grandes espetáculos, que nem deveriam ser permitidos, né? Mas de hipnose em público nas faculdades, e que se hipnotizavam pessoas e elas eram conduzidas sob o domínio do magnetizador, do hipnotizador, para lugares distantes em que elas escreviam o que as pessoas estavam fazendo lá, como era a região, como eram as casas, num processo de sonambulismo magnético provocado. Foi muito estudado ao tempo de Kardec, mas ele continua existindo. Às vezes, quando nós nos desdobramos, nós notamos o quê? A gente não enxerga com os olhos. Você vê o que está acontecendo lá atrás, você vê os espíritos chegarem, conversa com eles mentalmente, mas eles estão lá atrás, você não precisa se virar. Então o sonambulismo, com as suas percepções, é da alma, não é do corpo físico. E nos permite esse contato com a esfera espiritual e nos dá, às vezes, uma exagerada sensibilidade na vida diária aos fluidos ambientes, uma facilidade de sentir, né, a energia ruim ou boa das pessoas, às vezes. É até divertido, às vezes nem tanto, escutar pensamentos muito fortes, né? Escutar frases mentais de quem passa por nós, mas é interessante, porque é simplesmente uma capacidade física de se afastar momentaneamente do corpo, normalmente num estado já de sonolência, né? O desdobramento, e você capta os pensamentos dos encarnados ou dos desencarnados e vê certos ambientes, não todos, do ponto de vista da vida espiritual, e traz os relatos para aqueles que estão ao ambiente. Eu estava ouvindo você falar e lembrei aqui dos estudos, por exemplo, do Coronel de Rochat e do Ernesto Bozano. Ele estuda em várias obras, né, Ernesto Bozano com algumas monografias, que eles se aprofundam porque eles eram experimentadores. Eles não eram simplesmente escritores que falavam da experiência de terceiros, eles faziam as pesquisas. E eles fizeram algumas constatações muito interessantes, como, por exemplo, da exteriorização da sensibilidade, de maneira que o indivíduo sensitivo, eles chamavam de sensitivo, né, não de médium, até porque era um fenômeno anímico e não mediúnico, não envolvia outros espíritos se comunicando no momento. Mas eles ministravam passes transversais, horizontais, faziam algumas coisas lá que não eram meramente rituais, a experiência mostrava que isso realmente surtia o efeito, fazia diferença, e de repente o perispírito, o corpo espiritual, o duplo etérico, se deslocava para um ambiente e ele descrevia lá qualquer movimento que se fizesse, por exemplo, no corpo físico, refletia numa manifestação exteriorizada. Ele era capaz de descrever, por exemplo, sensações de frio, de calor, o próprio ambiente. Esses fenômenos que a Rosa explicou, elas têm várias gradações, né? Porque muitas vezes justamente a emancipação ela é parcial, porque se fosse total seria desencarnação. Né? Mas é muito, muito interessante. Procurem, vocês que já leram alguma coisa do Espiritismo e tal, procurem saber as obras do Coronel de Rochat. Tem um livro chamado, agora não vou lembrar o nome, e do Ernesto Bozano, Animismo, Espiritismo, tem várias obras, e são livros pequenos, interessantíssimos. Ok? Então ficamos por aqui com o nosso AZ de hoje. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o Diálogo Espírita cada vez melhor. Jornal Comunicação Espírita. Matéria de capa desta edição. Programa Diálogo Espírita estreia novo quadro. No editorial, o ano da AD Paraná e o de todos nós em revista. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a reencarnação sob diversos aspectos, parte 2.
E ainda, matéria especial sobre a Associação Espírita Educação Fraterna. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Amigos, hoje na Presença Literária nós iremos indicar o livro Estante da Vida. É um livro de psicografia do médium Francisco Cândido Xavier pelo espírito Irmão X. Esta obra faz parte da coletânea de Humberto de Campos. Ela foi lançada em 1969 pela Federação Espírita Brasileira em homenagem ao primeiro centenário de desencarne de Allan Kardec. Este livro traz crônicas, entrevistas, histórias do plano espiritual trazido pelos espíritos amigos. Vem falar a respeito da vida, da mediunidade, do amor e da necessidade de termos o conhecimento da vida espiritual, de trabalharmos o nosso ser interior para que nós possamos dessa forma refletirmos e caminharmos com segurança. É um atributo a Jesus, é uma homenagem que também fazemos a todos os ensinamentos de Jesus. Ele traz nos capítulos lição viva, ele traz sobre o trabalhador, sobre o médium, ele vai trazer também aqui a lição, a cura, ele vai falar sobre o ensejo solitário, ele vai falar também no livro a respeito da lenda do poder, ele vai trazer o guia e vai trazer perto de Deus, entre outros. Tudo no intuito de nos mostrar as consequências do nosso comportamento diário. O como nós devemos estarmos alerta. Ele vai trazer a questão do suicídio, ele vai trazer para nós a questão da convivência com aqueles que caminham conosco, da família, dos amigos e do trabalho a qual nós nos propomos a fazer. Esse Estante da Vida é um livro que vem nos chamar a atenção que nós devemos sempre, na nossa vida, estarmos recorrendo a leituras edificantes, que devemos sim pensar e agir nos moldes, nos exemplos de Jesus, que é o nosso guia. Fica aqui então a nossa indicação do livro Estantes da Vida. Se você já faz parte do nosso Clube do Livro, peça, leia, estude. Mas se você ainda não faz parte, é um momento, é um convite para você se inscrever e adquirir os livros para as nossas reflexões e aprendizado. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, o nosso tema é o caráter progressivo da doutrina espírita. Por que esse tema é relevante? Principalmente, né, nós que estamos há 150 anos da sua codificação, um pouco mais, e passando para as gerações futuras, não é? A bagagem doutrinária da revelação espiritual codificada por Allan Kardec.
Nós temos que entender que a doutrina espírita foi revelada pelos espíritos, mas o trabalho da sua elaboração foi feito pelo professor Hippolyte Léon Denis Arrival, Allan Kardec, que analisou aquelas milhares de comunicações e extraiu daí um corpo doutrinário, soube fazer as perguntas certas, elaborá-las sob orientação espiritual e conseguiu codificar um corpo doutrinário que nos fala do plano espiritual, das nossas relações com os espíritos, da reencarnação, da finalidade moral da nossa vida na Terra para o progresso espiritual, entre outros temas. E nos alertou que, com o tempo, alguns pontos se aclarariam, que a doutrina espírita é progressiva, que ela assimilaria novas verdades científicas comprovadas, porque ela não era uma crença baseada numa fé cega, mas uma fé raciocinada. E, com base nesse ensinamento de Kardec, o que nós temos observado? Uma coletânea de livros surgindo aí, sob o título de doutrina espírita, de espiritismo, divulgando reencarnações passadas de uma porção de pessoas. Uma série de teses estranhas àquilo que Kardec ensinou, interpretações místicas, revelações fantasiosas, em que nós temos que ter o máximo cuidado de análise para não divulgarmos nós mesmos esses pretensos acréscimos doutrinários como se fizessem parte da doutrina espírita. São teorias respeitáveis, são opiniões pessoais, mas não são doutrina espírita. Qual é o critério que Kardec nos deixou para determinarmos o que é doutrina espírita? Ele criou um método científico baseado no método experimental aplicado às ciências psíquicas, adaptado para observar os fenômenos mediúnicos que ocorreram. Ele não aceitou revelação simplesmente por aceitar. Ele usou dois critérios, principalmente para as revelações de caráter moral. Ele usou o critério da generalidade ou universalidade e da concordância. Ele só aceitou como ponto fundamental da doutrina espírita aquilo que foi revelado em diversos locais ao mesmo tempo, por diversos médiuns diferentes, em ambientes diferentes em que um não influenciasse o outro. Portanto, todas as teses que aparecem com pretensas revelações devem ser analisadas sob o método científico criado por Kardec para aplicação doutrinária na formulação da doutrina espírita. O assunto foi revelado por diversos médiuns independentes em diversos pontos da Terra. Houve uma concordância entre os ensinos em centros espíritas e por médiuns diferentes, ou é a revelação de um só médium, de um só espírito? Tudo que apareça que não atenda o critério da generalidade, da universalidade e da concordância entre as revelações, seja divulgado por uma única fonte, pode ser a teoria mais fantástica do mundo e extremamente racional. Não havendo prova científica da sua efetividade, ela deve ser colocada como uma boa teoria, passível até de aceitação, mas não se incorpora à doutrina espírita como revelação doutrinária, porque não atende aos seus critérios básicos. Então, antes de aceitarmos revelações de livros de reencarnação, de previsão de futuro, de esclarecimento sobre a origem do planeta Terra, que não estejam de acordo com o conhecimento científico, ou que não atendam ao critério da revelação por diversos espíritos, por diversos médiuns e da concordância entre essas comunicações, nós temos teses respeitáveis, algumas profundamente boas, mas não temos pontos doutrinários. Então, o caráter progressivo da doutrina espírita vai admitir tudo aquilo que atenda aos seus critérios científicos. Vamos ficar atentos a isso para não divulgarmos como assuntos doutrinários uma porção de teorias que podem até ser verdadeiras, com o tempo possível provarem, que podem ser respeitáveis e interessantes, mas que não atendem aos critérios doutrinários. Muita paz.